Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje vamos conversar sobre um assunto super interessante e que está mais perto da gente do que imaginamos: os fungos. Essa é uma apresentação feita pelo projeto de extensão Ciências nas Escolas, que é realizado pelo grupo PET Ciências Rurais, o grupo de estudo GFAI e os bolsistas do ProBolsa. Vamos começar falando sobre as características dos fungos. Os fungos são seres vivos eucariontes, ou seja, eles têm células com núcleo. A sua nutrição é heterotrófica por absorção, geralmente por digestão extracelular. Eles podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como os bolores e cogumelos. A sua parede celular é composta por quitina, e eles armazenam como reserva o glicogênio. A sua reprodução pode ser sexuada e assexuada a partir de esporos. Agora vamos falar sobre os principais filos de fungos, começando com o filo Mucoromicota. Antes, eles eram classificados como Zygomicota. Eles vivem no solo e na matéria em decomposição. A sua reprodução é a partir de zigósporos, e eles têm uma grande importância de decomposição e alguns são até usados na indústria. Aqui nós trouxemos como exemplo o Rhizopus stolonifer, que causa podridão em frutos. Filo Ascomicota é o maior filo de fungos. Eles têm a reprodução sexuada, e neste grupo está incluso fungos comestíveis, como as trufas, fermentadores, como as leveduras, e aqui a gente trouxe um exemplo, Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura usada em pães e bebidas, como a cerveja. Também tem fungos decompositores, patogênicos e fitopatogênicos. Eles também são encontrados fazendo associações com algas, formando então os líquens. Filo Basidiomycota. São encontrados nos solos, troncos e vegetação. Eles têm a reprodução sexuada, formando basídeos. E neste grupo encontramos mofos, cogumelos, orelha de pau, fungos de micorriza e alguns parasitas de culturas vegetais agrícolas. Neste grupo está incluso um fungo que todo mundo aqui conhece, que é o cogumelo champignon. Filo Chytridiomycota. Eles estão presentes principalmente em ambientes aquáticos e úmidos, e eles têm como um diferencial entre os outros filos, que é a presença dos zoósporos, que são como se fossem os flagelos, fazendo com que eles nadem entre aspas. Bom, eles têm importância por serem decompositores, mas também por causarem parasitismo em anfíbios, causando doenças graves, como é aqui no exemplo o caso da Chytridiomycose, que afeta a pele dos sapinhos. Fungo Glomeromycota. Eles fazem micorrizas, que são associações com raízes de plantas, ajudando na absorção de nutrientes. Classificação dos fungos. Fungos decompositores. A maioria dos fungos vive em matéria em decomposição. Eles ajudam a reciclar nutrientes, tornando o solo mais fértil. Fungos comestíveis, que são os cogumelos. Mas cuidado, nem todos os cogumelos são comestíveis. Alguns são tóxicos ou letais. E aqui nós temos alguns exemplos: o champignon, o shiitake e o shimeji. Infelizmente, os fungos podem ser causadores de doenças em humanos, como é o caso da candidíase, a dermatofitose ou frieira, a onicomicose ou micose. Por isso é muito importante manter a higiene e procurar o médico quando necessário. Os fungos também acabam afetando os nossos pets, causando, por exemplo, a malacésia, a dermatofitose e a esporotricose, que é uma doença bem grave e é zoonótica. Os fungos também causam problemas para a agricultura, causando doenças como o oídio, o mofo cinzento, o mofo branco e a ferrugem asiática. Mas nem tudo é ruim. Os fungos também podem ser benéficos para as plantas, como é o caso do tricoderma, que faz o controle biológico das doenças, o metarrísio e o Beauveria, que são fungos entomopatogênicos, ou seja, eles vão afetar os insetos que causam danos para as plantas. Importância dos fungos.
Os fungos têm muitas utilidades. Por exemplo, na natureza, eles ajudam as plantas a conseguirem minerais e a se desenvolverem de forma mais eficiente, como é o caso das micorrizas arbusculares. Na medicina, os fungos deram origem a antibióticos, como a penicilina. Além disso, são usados para estudar genética, biologia celular, mecanismo de doenças, desenvolvimento de vacinas e imunoterapias. Na culinária também possuem grande importância, como na fermentação de vinhos, cervejas e na maturação dos queijos. Além disso, tem os cogumelos comestíveis, como já falamos anteriormente, e as leveduras, que fazem a fermentação para a panificação. Agora vamos falar algumas curiosidades sobre os fungos. Foi descoberto um fungo Aspergillus que é capaz de decompor o plástico em semanas, enquanto normalmente esses materiais levam mais de anos para se degradar na natureza. Muitas peças de plásticos usadas em automóveis, borrachas e até nos blocos de Lego são fabricados com um ácido, que é um composto derivado de um fungo Aspergillus também. Estima-se que existem cerca de 3,8 milhões de espécies de fungos no planeta, mas até hoje só foram descritas cerca de 150 mil espécies. Mais de 2.000 novos fungos são descobertos a cada ano a partir de uma variedade de fontes, incluindo a unha humana, por isso é muito importante sempre lavar as mãos. Finalizamos por aqui a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado e agora fiquem com uma atividade para testar os seus conhecimentos.